E sejam muito bem-vindos para mais vídeos da Marvel Comics, bem aqui no meu canal, rapaziada. Estamos de volta hoje para cobrir a história Homem de Ferro da Dinastia M. Pois é, essa tramazinha de 3 edições acaba sendo um time para os eventos da Dinastia M, evento lá na qual a Wanda cria a boa e velha realidade alternativa. O sonho de geral acaba virando realidade justamente nesta tramazinha. A gente vê, beleza, o que diabos o Homem de Ferro estava fazendo nesta nova realidade, que é uma tramazinha bem interessante, que até traz à tona certos tópicos marotos sobre o personagem em si. Aquele comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é: qual é a sua marca favorita do Homem de Ferro? Porque o vagabundo tem milhares e milhares. Tá tentando bater de frente com Batman para ver quem tem mais armadura, né? Não? O meu obrigado a todos por suporte aqui no crescimento do canal. E vamos então começar a história do dia, rapaziada. É como tudo. A trama aí do Homem de Ferro da Dinastia M começa com o próprio, basicamente nessa espécie de arena, enfrentando um bando de sentinelas. E é bacana porque a gente vê efetivamente uma espécie de versão alternativa da primeira Mark do Homem de Ferro em si, ou a Mark Zero, seja o que você queira, aquela bem classicona mesmo que ele acabou inventando nas cavernas. E cara, a gente tem basicamente este anunciante comentando como: meu Deus, Tony Stark é realmente incrível, olha como ele tá conseguindo derrotar estes sentinelas, que lembrando que aí no universo da Dinastia M, basicamente a função dos sentinelas é manter a população humana em xeque, se é que você me entende. Não demora muito para Papai Tony se deparar com este carinha misterioso também utilizando uma armadura de combate, e os dois começam a tretar. E é interessante como a trama revela eventualmente aí para nós como basicamente esse certo oponente que o Tony tá tretando é Johnny Storm, galera, vulgo Tocha Humana. Pois é, que na realidade aí da Dinastia M ele não, foi exposto como tudo a boa e velha radiação cósmica, muito pelo contrário, por isso inclusive que ele tem acesso a essa armadura que dá para ele a capacidade de disparar chamas, ou seja, é a mesma bagaça efetivamente, e eles estão aí caindo no pau, porque estamos em uma bendita arena de gladiador. Já adiantando, justamente quando o Tony conseguiu, ficar aí com a vantagem em cima do Johnny, ele acaba então sendo esmagado por esta fucking botina enorme, que até gera inclusive, a cara bem engraçada aí do Homem de Ferro todo calejado, tipo, ai meu Deus, você me venceu novamente. E no caso que acabou de pisar no Tony, não com a intenção de matá-lo nem nada, é Howard Stark, o pai do Tony. Pois é, nessa realidade alternativa o Howard ainda está vivo, mesmo o Tony já adulto, que geralmente não é o que ocorre no universo principal, tá ligado? É aquilo, no fim o Tony sempre quis o seu pai ao seu lado, essa é a mais pura verdade. Mas enfim, o Howard acabou sendo o grande GOAT, o MVP, que ganhou aí essa arena maluca de gladiador, aquela competição dela boa. Ele ficou em primeiro, o Tony em segundo e o Johnny em terceiro. É hilário que o anunciante até comenta: na verdade, os sentinelas que foram utilizados nesta arena não são de verdade, tá ligado? Porque os sentinelas de primeira categoria do seu Magneto, nunca serão derrotados por um bando de humanos. Imagine. Isso acaba cortando aí para as indústrias Stark, mesma bagaça, tropa. Empresa altamente bilionária, trilionária, acaba desenvolvendo altas tecnologias. É interessante como aí na empresa algumas figuras populares, digamos assim, acaba trabalhando, que é o caso do Hank McCoy, vulgo Fera, que nessa realidade ele não é um homem peludo ambulante, graças a Deus, e o Forge, que geralmente na realidade principal acaba sendo o armeiro lá dos X-Men. Os dois acabam trabalhando aí nas indústrias Stark, e atualmente eles estão produzindo um certo trabalhozinho que tem o nome de Projeto Visão. Me pergunto o que seja, não é mesmo? E quem também trabalha aí, outro famosinho, é o Hank Pym, nosso glorioso cientista, vulgo Jaqueta Amarela, o Homem-Formiga, o Homem-Gigante, seja o que você queira. O Howard, ele é o primeiro a perceber como o Pym está trabalhando basicamente um certo experimento envolvendo claramente DNA. E é bem interessante como essa história retrata o Pym como um esquise tão completo, tipo, ele nem tenta, tá ligado, que é complicado. E o Tony, sendo nosso gêniozinho da lâmpada, percebe como: por um acaso você tá fazendo pesquisa com DNA dos mutantes, é isso mesmo? Tu não sabe que isso acaba sendo ilegal, e se os caras descobrir, nós tá basicamente fudido, meu filho, acaba com esse projeto aqui agora, senão eu vou ser forçado basicamente a te demitir. E aí, qual vai ser
que acaba gerando basicamente um climinha bem gostosinho aí na sala, onde o Pim meio que acaba saindo fora e o Howard olha para o seu filho com aquele olhar de decepção, tá ligado? Tipo, meu Deus do céu, olha só, nem consegue controlar o que os funcionários acabam produzindo bem debaixo do seu nariz. É importante destacar que nessa trama o Howard já é meio que aposentado, tropa, e de fato, quem toca a companhia é o seu filho, obviamente, mas é uma situação de merda que quando o Tony volta pra casa, ele começa a beber, aquela coisa um tanto quanto absurda, sim. Nessa realidade ele sofre ainda com problemas envolvendo bebida. E aquilo, ele vendo aí a TV e tá tendo a reportagem do Howard vencendo o torneio, o Tony tendo flashbacks do passado, tipo, ai meu Deus, meu pai. Então, depois de tomar um goró, a gente vê o Tony ainda ter essa áreazinha aí secreta da sua casa, onde ele acaba revelando para nós como durante já um certo tempo ele tá produzindo a bendita armadura do Homem de Ferro. Pois é, que assim, nessa realidade ela tem um design bem diferente, né, galera? O modelo até lembra, inclusive, uma espécie de mini sentinela, né? Aquela coisa refinada que a gente vê basicamente no universo principal, mas é isso, cacô, tudo clássico. No dia seguinte, o Tony vai até a empresa Stark e, cara, ele não encontra o Pym, meio que ele acabou desaparecendo, até os robôs que também trabalham aí na empresa informam, então, né, nós acabou detectando como o agente Pym meio que, de fato, desapareceu, meteu o pé e levou consigo toda a sua santa pesquisa, é mole, e o Tony tá puta merda. Ele já leva isso até o seu pai e, cara, é uma desgraça completa porque o Howard é aquilo, tá me dizendo que um funcionário usou os nossos recursos e pegou tudo para si e foi embora? Você é um fracasso completo, seu FDP. Que óbvio, deixa o Tony na mar por a bad, só que ao invés de se acabar na cachaça, ele decide, não, eu vou colocar o traje bimba em toda a sua santa glória e revelação, e de novo, o design é um pouco, questionável. E assim, nessa realidade, o Tony também ainda tem basicamente o Jarvis como inteligência artificial ao seu lado, mesma bagaça, e claro, o Tony tá tentando caçar o Pym, ele até rastreia o vagabundo até esta casa que tá cheio de humanos meio que escondidos de supetão. E aquilo lá, qual deles basicamente é o Pym, porque o Tony não consegue identificar 100% junto com o bom e velho Jarvis. De qualquer forma, o Tony acaba arrombando aí a casa e ele é informado pelo Jarvis como, tem alguns carinhas com arma, cuidado. E o Tony tá, relaxa, eu vou desarmar, só tô aqui pra conversar com o Pym, diga-se de passagem. Só que, cara, no exato momento que ele iria fazer algo mais, ele acaba sendo então capturado por estes sentinelas, pois é, que chegaram meio que do nada, tipo, alerta de atividade ilegal de humanos, ou não. Que acaba gerando basicamente essa boa e velha porradaria do Tony contra os sentinelas, que é bacana de acompanhar. Mas vocês acreditam que eventualmente o Tony acaba sendo solado por um sentinela? Pois é, até o Tony comenta, carai, os de verdade é muito mais rápido que os lá da arena de gladiador, eu tô fudido. E o relevante é que através do sentinela, ou melhor, alguém acaba dando aquela hackeada no sistema de comunicação do Tony e começa a conversar com o vagabundo. Essa mesma pessoa inclusive tá controlando os sentinelas e essa tal pessoa é o pai do Tony, o Howard, pois é, que não cansa de falar que, meu filho, você é uma decepção ambulante, é impressionante, olha o que tu tá fazendo. Então o que, meu pai, controlando o sentinela, o que tá acontecendo? E o Howard tá, cala a boca, seu miserável, apenas me escute, você vê, eu vou revelar para ti basicamente o ponto fraco dos sentinelas, tá ligado? Você acerta, vai dar um choque aqui no sistema e você basicamente volta pra casa imediatamente. Embora o Tony segue as instruções do seu pai, a treta é que vocês acreditam que o Howard começa a usar os sentinelas pra matar os humanos aí do bairro, pois é um atrás do outro que deixa o Tony puto da vida. Ele parte novamente para cima dos sentinelas e consegue mal bem acabar com o bichão por desagrado do Howard que tá. Tu é muito idiota, cara, é impressionante. E assim, como nessa realidade a gente tem a informação voando, chegando muito rápido, a gente acaba tendo as pessoas perguntando, meu Deus, quem diabos é este homem de lata? Você luta por acaso ao lado da resistência humana contra os mutantes, é isso mesmo? Olha só, você conseguiu derrotar os sentinelas. E o Tony tá, ramada, calma gente. Lógico, a imprensa já começa a batizá-lo como, o Homem de Ferro, esse suposto herói da resistência humana, meu Deus do céu, quem será?
que é o homem por detrás da máscara mecânica, eu me pergunto. Claro que o Tony tá, puta merda, cara, não era isso que eu tava imaginando para o meu dia, mas enfim, é bacana que nessa história a gente tem o momento do Tony com os quadradinhos em sua volta, os quadrados da informação, como eu costumo batizar, que ele tá sendo informado, né, o que tá acontecendo, na imprensa, na sua empresa também, só que ele é informado como acabou de chegar em sua casa essa representante da casa do Magneto, pois é, e obviamente o Tony já começa a se cagar porque ele tá, meu Deus do céu, será que os caras descobriram que sou eu? Só que relaxem, relaxem. Essa mutante, como um design bem creepyzinho, chega e tá pra comentar com o Tony sobre o tal projeto Visão, galera. Cê lembra que basicamente o Magneto tomou um certo interesse no projeto, que ele acaba acreditando ser aí basicamente o futuro, a evolução dos sentinelas, e efetivamente a mutante está aí para o Tony assinar este contrato, onde é basicamente, você vai assinar e todo o direito do projeto Visão vai ficar conosco, tá ligado? Você, claro, vai ganhar os seus royalties, marcas, os caras quatro, só assina, só assina. O Tony confronta o seu pai, finalmente ele tá, caralho, o que é isso? Tu matou um monte de humanos, seu FDP. E o Howard tá, calha a porra da boca e vai embora, moleque. Essa é literalmente o resumo da relação desses dois. É o Tony indignado, o pai xingando ele e o Tony se acabando na cachaça, curto e grosso. O Tony volta a tentar procurar pelo Pym, que é diversas questões, né, galera? Tem a treta que o Pym tá com a pesquisa do gene mutante, se ele for pego por um mutante, pode ser que os caras liguem com a empresa Stark, pode dar merda. E também tem o fator que o Tony quer se provar pro seu pai no sentido de que, eu consigo, tá ligado, encontrar um simples funcionário mequetrefe, não é possível, mas o Tony então acaba sendo alertado que alguém está no seu departamentozinho secreto, onde ele deixa ali guardada a sua armadura, e de fato, ele acaba pegando esse fuck canhão e tem alguém no traje do Homem de Ferro, é aquela coisa, quem será? O Johnny, ele acabou invadindo a casa do Tony e se apossou aí por um tempo, claro, da armadura. Ele tá, caralho, isso aqui é incrível, meu Deus do céu. Quando eu tava vendo as filmagens, eu sabia que era você. Quem mais poderia desenvolver tal tecnologia? Agora, o relevante, rapaziada, e o curioso é que atualmente na mídia, de fato, a rapaziada acha que Johnny Storm é o Homem de Ferro. E o Tony tá, caralho, velho, se os vagabundos tiver que essa armadura tu tá fodido, mas deixa comigo, eu gosto de você, vou arrumar pra tu um passaporte falso pra você, picar a mula. Só que o Johnny tá, não, cara, eu não quero ir embora, muito pelo contrário, eu quero ficar e lutar pela raça humana contra os mutantes. E olha só, essa tecnologia que tu desenvolveu é maravilhosa. E o Tony tá, meu Deus do céu. Agora, o zap do Tony é acionado, por quê? Detectaram e encontraram o Hank, rapaziada, pois é. Atualmente ele se encontra nesta áreazinha pronta para deixar Nova York. O Tony tá, não, esse FDP não vai escapar de mim, eu vou capturar ele agora. De quebra, o Tony também acaba recrutando o Johnny para esta missão. E é bacana porque o Johnny mete a armadura, né, e até treta contra os sentinelas que estão no lugar lá do Pym. Enfim, essa treta generalizada aí, tá ligado, na qual alguns mutantes que usam essas roupinhas aí especiais são envolvidos na porradaria generalizada, logicamente, mas a missão em si é praticamente catar o Pym e meter o pé, só que tem esses mutantes na boa e velha perseguição. E aí, rapaziada, o Pym acaba tirando aí do bolso essa espécie de bombinha que acaba sendo detonada e acaba destroçando completamente os mutantes. Pois é, até o Tony tá, o que caralho tu acabou de fazer, vagabundo? E o Pym revela, sim, funcionou. A razão por que diabos eu tava pesquisando o gene mutante era pra fazer isso. Criar uma bomba que ao detoná-la iria aniquilar completamente o gene mutante, vulgo ia matar o mutante. Deu certo, olha só que coisa maravilhosa. E o Tony tá, seu maluco, genocida miserável. Por acaso você fez mais bombas ou impressão minha? E o Pym tá, sim, eu acabei deixando um monte de bombas prontinhas para serem detonadas por toda a santa cidade. Eu salvei o mundo! O Tony, claro, já dá aquela ameaçada no Pym, tipo assim, vagabundo, se tu não me contar onde é que você colocou essa bomba, eu vou explodir o teu hormiolo, que tal? Só que o Pym já tá naquele modo, rapaziada, de tipo, foda-se, já cumpri o meu papel de vida e é nóis. Eles acabam dropando o Pym nesse telhado. O John até dá uma flamejada ali no vagabundo só pra, foda-se você, meu filho, isso não vai te matar, mas é uma dorzinha, é uma dorzinha.
E o Tony tá, beleza, deixa eu tentar então rastrear basicamente o sinal dessa bomba para nós desarmar, Johnny, para ontem. E é bacana porque o Tony acaba entrando em contato lá com a tropa das empresas Stark, o McCoy e o Forge, e para preservar sua identidade, o Tony tá assim, então né, o Homem de Ferro acabou entrando em contato comigo, ele acabou descobrindo este plano nefasto que vai acabar com o mutante em Nova York. Então assim, o Hank, Ford, vamos trabalhar também para localizar a bomba, beleza? E cara, eu adorei o Johnny porque ele tá assim, eu tô contra os mutantes, mas claro, eu vou te ajudar, eu não quero matá-los, só quero derrotá-los. Porque você pensaria que seria aquele momento clichê do Johnny se voltando contra o Tony, tipo, não, eu quero isso mesmo, que morro. Não, muito pelo contrário, o Johnny é cabeça limpa dessa trama. Aqui temos a aparição dos androides Visão, galera, pois é. O Hank e o Ford acabaram dropando a rapaziada que o projeto Visão é o Visão, só que com um formato diferenciado. Basicamente eles estão aí no campo de batalha para ajudar a desarmar as bombas, dando aquele suporte extra para o Tony e para o Johnny também, logicamente. Só que no meio da treta, os androides Visão então começam a atacar o Tony. E ele tá assim, que caralho tá acontecendo? Por que os dronezinhos estão atacando o meu amigo, o Homem de Ferro, já que eu tô aqui à distância vendo tudo? Oh, não. E os caras tá, não sabemos, alguém acabou hackeando o sistema dos androides de Visão. E é revelado que é o Howard, óbvio, né? Pois é, temos esse confronto aí de pai e filho. E o Howard revela, então, na verdade, quem tava financiando o PIME, as pesquisas, Gene Mutante, na verdade era tudo eu que ordenei ele pra fabricar o bagulho. E o Tony tá, é o que é. Eles acabam finalmente tretando pai contra filho, ou não. Só que aquilo, como tem muito androide Visão ao lado do Howard, é complicado, mas... Por sorte, o Johnny acabou ligando para os seus amigos, que também possuem armaduras a lá Homem de Ferro. Vira a Guerra das Armaduras, por que não? E aliás, também nesse momento que o Howard acaba revelando para o seu filhote. Você lembra que o Howard, né, tava lá controlando os sentinelas e matando humanos? Pois é, foi justamente para instigar o ódio dos humanos contra os mutantes, que no fim das contas o Howard odeia Magneto e companhia. Ele realmente queria o filho ao lado dele nesta guerra contra os mutantes, que meio que deu certo, empate. O Tony tá tipo assim, indignado que o pai é praticamente um genocida pronto pra matar, né, a tropa inteira. Só que o Howard tá, não, seu imbecil, no fim das contas eu só quero matar um único mutante. E aí que o Magneto aparece, lógico, usa seus poderes de magnetismo. E assim, é um cenário muito esquisito, porque do nada, nesse prédio brota lava, tipo, olá? Magnus usa os seus poderes de magnetismo justamente para empurrar o Howard até a lava, ele começa a derreter, cara. Os poderes de magnetismo não funcionam no Tony, por quê? Ele, esperto como sempre, claro, já meteu um bom e velho counter. Até o Howard tá, olha Magneto, como o garoto é esperto, ele tem medidas contra o seu poder de magnetismo. Eu sabia, Tony, você sempre foi de fato a minha maior invenção. E assim, nessa altura do campeonato, todas as bombas foram desarmadas, menos uma que o Tony acabou encontrando, está em sua posse. E cara, o Howard começa a derreter até a morte, ele tá... Isso, filho, use a última bomba para matar o Magneto, livre a humanidade desta escória, pelo amor de Deus. E o Tony tá, não, meu pai. E o Magneto tá assim, é isso, né? Meu poder não funciona em ti, usa a bomba para me matar mais. Se você fizer isso, vai ter retaliação dos mutantes, fica avisado. E o Tony teimoso tá, não, eu não vou virar o homem que o meu pai quer que eu me torne. Ele acaba efetivamente destruindo a última bomba, ou seja, tem isso. A gente até vê o estado aí da cidade que tá um caco absurdo, só que a reconstrução já começa a todo santo vapor. É interessante como na mídia tá sendo espalhado como, Homem de Ferro acaba resgatando Lord Magnus, vocês acreditam? Ou seja, ele não tá ao lado da raça humana, tá mais em comum acordo com a tropa mutante, quem poderia imaginar, não é mesmo? E pois é, nessa história aí do Homem de Ferro da Dinastia M fecha justamente com Papai Stark ajudando na reconstrução da cidade, com esta imagem no mínimo gloriosa de Fia, não é mesmo? Ou seja, até o final ele acabou desobedecendo seu pai, né, rapaziada? É impressionante, mas é assim que a plot fecha. E essa foi a história, rapaziada, do Homem de Ferro da Dinastia M. Um taizinho aí para os eventos da Dinastia M, logicamente, que é uma tramazinha bem bacana, focando, claro,
em Tony Stark, que ele tava fazendo nesse mundo aí perfeito, que para ele de fato é ter ali a convivência com o seu pai, mas não importa a realidade, né? O Howard sempre acaba sendo um escroto de primeira categoria, é impressionante. Acho que o que mais me desagrada nessa história de fato é o design da armadura, que eu entendo, é pra ser uma coisa diferenciada, um design que mescla muito com o design dos sentinelas, por exemplo, que o Tony acabou incorporando aí na sua armadura, mas sei lá, acho que poderia ter sido o design clássico, não é mesmo? Enfim, né, eu gosto muito de como o Tony é retratado também nessa historiazinha, ele não é basicamente um grande babaca, embora ele não gosta muito dos mutantes, ele não tá disposto a virar basicamente um grande genocida, e apoiar como todos os planos do pai, por exemplo. O Johnny Storm também, meio que um secundário, amigo do Tony, que é interessante, você pensaria que eles iriam colocar basicamente o Rhodes, o máquina de combate nessa história, não é bem um caso, foi trocado pelo Johnny, por que não? Aí tivemos ali a participação de outros personagens, que é o caso do Hank Pym, servindo também como antagonista maluco de pedra, o Hank McCoy e o Forge também, e claro, baita destaque para Howard Stark, que até o fim fez de tudo para criar essa treta dos humanos contra os mutantes, acabou também, né, fazendo com que o Pym desenvolvesse ali a bomba antimutante com o intuito de matar apenas o Magneto. A ideia, né, que no fim das contas o Howard queria deixar este mundo para o seu filho governar, só que o Tony não é esse homem no fim das contas, até que eu gosto da mensagem que essa história tenta trazer no fim das contas. Enfim, rapaziada, basicamente é isso, obrigado a todos que assistiram o conteúdo rápido e maroto até aqui, essa é a curtida história do dia, não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal também, é claro, se você não por essas bandas. Até a próxima, é nóis!